em 1800 e qualquer coisa. Não se conhecia a ideia de átomo profundamente, sabia-se, o conceito de átomo era um átomo que vinha lá de antes de Cristo como sendo algo indivisível. Mas acontece que o átomo em 1800, final do século XIX, ninguém sabia como era. Então imaginava-se que fosse uma bolinha que em cima dela tivesse uma carguinha positiva e negativa por conceito. Foi dado, foi batizado com esse nome. Positivo e negativo, porque havia propriedade de alguma coisa que se repelia ou se atraía. E foi dado o conceito de positivo e negativo. Ora, isso era um modelo, mas isto era a ciência. O que é ciência, gente? Ciência, por exemplo, pode-se pensar agora nesse momento e me interessa. É uma estrutura mental, filosófica, postural, que se tenta explicar o que existe na prática, mas um modelo nunca é a realidade. Um modelo é uma tentativa de explicar a realidade com uma estrutura mental. Então, o átomo era uma bolinha com carga positiva e negativa em cima. À medida que a estrutura da matéria começou a ser desvendada, muito pouco ainda no século XIX, com aqueles tubos de Crookes, que seria o começo da televisão de tubo, aquela ampola de Crookes e Goldenstein, não lembro mais, faz muito tempo. Eu tinha de física, não de química, e naquela ocasião a gente lembrava desses Crookes, etc. E a gente utilizava modelo agora. Então, voltando lá para 1800, qualquer coisa. Aquele modelo não era a realidade. Eu estou querendo dizer que eu vou apresentar um modelo que tenta explicar a realidade. Se é a realidade só é igual a ela mesma. Sempre vamos buscar modelos para explicar o mundo que nos cerca. Gente, se eu me empolgar muito e começar a caminhar por meandros dessa caminhada, me desculpe, tá? Mas é preciso. Século XX, a estrutura da matéria começou a ser mais estudada, novas verdades surgiram a partir de uma tecnologia que começou a surgir, começou a aparecer, começou a ganhar corpo, e então, começo do século XX, com Rutherford, Bohr, Niels Bohr, mesmo Einstein, mas principalmente esses dois, Chadwick, começaram a perceber que existia positivo e negativo, que não era uma bolinha em cima de uma bolinha, o positivo e negativo, e sim eram estruturas diferentes, positivo e negativo. Foi descoberto o elétron, foi descoberto o núcleo, foi descoberto o próton, foi descoberto o nêutron. A estrutura da matéria começou a ser desvendada a partir de... Então, o tal átomo, cujo modelo era semelhante ao modelo planetário, o Sol e os planetas em volta, o núcleo e os elétrons em volta. Só que, diferente do modelo planetário, que os planetas estão todos no mesmo plano, os planetas e o Sol ocupam um mesmo plano, o Sol e os planetas como se fosse uma grande pizza, no meio está uma bolinha maior, que é o Sol, e as azeitoninhas seriam os planetas num plano. O modelo atômico, os elétrons estão em planos diferentes, mas é similar, é um núcleo, é um centro, é um Sol do átomo, e os planetas seriam os elétrons. Este modelo, ele continua, de certo modo, explicando muita coisa, mas ele é a realidade? Não é a realidade. Ele é ciência porque é um modelo que me explica o que acontece na matéria, explica muita coisa, aspectos de ânion, cátion, partículas positivas, negativas, atração, repulsão, formação de plásticos, de tudo que existe aqui em termos de matéria densa. Então, um modelo, gente, é aquilo, é uma estrutura mental que explica a realidade, mas não é igual à realidade. Pode ser, e quanto mais perfeito estiver o modelo, mais ele explica a realidade.
E se um dia um modelo não explicar aspectos da realidade, esse modelo está falho em alguma coisa. Ou nós mudamos o modelo, ou alteramos ou mudamos totalmente, criamos um outro. Ou vamos colocando variáveis no modelo para ele explicar a realidade. Ok, gente? Isso não tem nada a ver com o modelo.